Oi, gente, tudo bem? Então, tô aqui de novo no canal, voltei, fiquei um tempo fora, né? Mas então, hoje eu vou gravar um vídeo bem importante, que é sobre como identificar a nossa personalidade no mapa astrológico védico. Então, se você está interessado pelo tema e quer assistir esse vídeo, fica até o final. Então, gente, faz tempo que eu não apareço aqui no canal, faz tempo que eu não gravo vídeos. Pra quem me acompanha lá no Facebook sabe que eu tô envolvido com vários projetos, com várias coisas e não sobrou tanto tempo pra mim gravar vídeo. E também tem mais uma coisa. Eu sou meio chato com cenário, câmera, microfone e tal, e eu tava um pouco triste com a qualidade dos meus vídeos anteriores porque elas não estavam ficando muito boas como eu queria. E aí isso tava sendo um empecilho pra mim gravar vídeo. E eu sempre deixando para depois, porque as condições não eram todas favoráveis. Por exemplo, se vocês perceberem, lá no fundinho desse áudio vocês vão escutar uma serra, um martelo e barulhos infinitos. Por quê? Porque estão construindo um prédio na frente da minha casa. E isso me impediu bastante de gravar esse vídeo. Então, eu resolvi ignorar essas condições adversas e resolvi gravar no meu quarto mesmo, com as condições que eu tenho, com o tempo que dá, para não deixar vocês sem vídeo, né? Então, eu peço que você qualifique esse vídeo, se você gostou ou não gostou. Ah, é muito importante para mim, é muito importante que vocês comentem aqui no vídeo, que vocês se engajem no vídeo, compartilhem com os amigos para eu me sentir motivado a continuar gravando vídeo para vocês, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Bittencourt, sou astrólogo védico e hoje nós vamos falar sobre a personalidade, como descobrir nossa personalidade no mapa astrológico védico. Então, gente, olha só. A astrologia védica, ela é uma modalidade de astrologia bem diferente e bem particular, porque nós observamos o mapa da perspectiva dos sábios hindus. Ou seja, quando a gente vai falar de personalidade, a gente tem que falar um pouco da natureza humana, segundo a cosmovisão védica. E isso é muito importante, porque o que nós chamamos de mente, o que os ocidentais chamam de mente, não é a mesma coisa que os orientais chamam de mente. O que nós chamamos de psique é um conceito ocidental. O que nós chamamos de temperamento é um conceito ocidental. E a astrologia, ela está construída e baseada num pensamento e num sistema oriental. Então é muito comum a gente olhar um mapa astrológico e a gente não conseguir interpretá-lo. Ou se interpretar, a gente faz isso com falhas e achar que o sistema está errado, e achar que a técnica não funciona, e assim por diante. Então é muito importante a gente ter cautela quando a gente se relaciona com a astrologia védica, porque ela parte de concepções e de cosmovisões próprias, certo? Então, para falar de astrologia, para falar de temperamento, comportamento, a gente tem que falar da interdependência ou da teia de Indra, onde todos os fenômenos, uma perspectiva onde todos os fenômenos estão de alguma forma conectados, onde toda a vida, toda a elaboração dos seres humanos está interconectada, e não só dos seres humanos, de todos os níveis de existência, certo? Por quê? Um erro ocidental é querer achar que a influência eletromagnética dos planetas, o campo vibracional quântico dos planetas, que influencia a nossa mente. Olha, eu não sou um cientista, eu não sou um físico de partículas, então eu não posso responder essa pergunta. Mas como astrólogo, seguindo a tradição védica, eu digo não, não é isso que importa pra gente. Não é a força vibracional dos planetas, mas sim a interdependência entre eles e nós, certo? A visão védica vê que nada no mundo está morto, não existe uma matéria morta, tudo está preenchido pela consciência do todo, certo? Então, o todo a gente pode chamar de Parabrahma, a gente pode chamar de Vishnu, e vários nomes segundo a tradição e linhagem, natureza Buda, assim por diante. Se a gente adota um ponto de vista universalista, se a gente não adota um ponto de vista universalista, a gente adota o que a nossa tradição nos ensina e ponto. Certo? Mas a gente entende então que existe o Paramatma controlando a existência de dentro da própria existência, e não exterior a ela, né? Então,
os fenômenos eles se originam a partir de uma vontade interna e são controladas pelo tempo externo. Isso que eu estou falando são princípios de filosofia bem avançados dentro das escolas de filosofia e de astrologia, certo? Então não se preocupe se você não entender isso logo agora. Eu farei mais vídeos, eu comentarei filosofia com vocês e debaterei esses assuntos mais complexos. Mas é importante eu dizer para vocês que o nosso comportamento, as nossas tendências de atitudes, de tomada de decisão, nossas atitudes mentais e emocionais, elas estão relacionadas ao movimento dos astros, não pela força eletromagnética que os astros emitem, mas pela interdependência e da originação interdependente dos fenômenos. Então, dever de casa, estudem a teia de Indra ou estudem a teia de Indra ou interdependência ou originação interdependente. É importante para vocês compreenderem a astrologia como um todo, não só para esse vídeo, certo? Então vamos lá. Dentro do sistema astrológico, a gente entende que cada elemento que a gente usa representa algo na natureza da existência. Por exemplo, o Sol, ele representa a nossa razão, ele representa o Pai, ele representa a Atma, ele representa muitas coisas. Por quê? A gente pode imaginar num software num software de computador. O software ele responde aos nossos comandos. Entretanto, nele tem diversas linguagens de programação funcionando. Então existe ali, por exemplo, pode existir a linguagem C Sharp, Java, pode existir C, pode existir Delphi, pode existir até chegar várias linguagens até chegar no código binário. Essas linguagens elas funcionam por camadas e elas se correlacionam a todo segundo para gerar aquilo que a gente quer na nossa tela, certo? Então são diversas linguagens, diversas bibliotecas e assim por diante. Existe classes, ou existe, vamos dizer assim, na verdade eu acho que é mais fácil dizer que existem variáveis que são compartilhadas entre bibliotecas. Para quem é programador, para quem é da área de informática, isso está fazendo sentido. Essas variáveis que são compartilhadas entre bibliotecas e entre linguagens, isso é possível hoje em dia já, elas são os navagrahas. É aquilo que está presente ou aquilo que pode atuar em diferentes níveis da programação. Então os navagrahas, eles podem atuar em diferentes níveis da existência, em diferentes camadas da vida, certo? Eles podem atuar na nossa vida em diferentes setores, em diferentes níveis psicológicos, certo? Bom, como eu disse, eu estou falando de princípios avançados que serão explorados futuramente com mais maestria e precisão, certo? Por que eu entrei nesse assunto? Porque a Lua, o Sol, Marte, o ascendente, eles significam muitas e muitas coisas. E eu não posso dizer, a Lua é aquilo que você sente, o ascendente é isso. Não. Isso não está 100% errado, mas isso é muito simplório. E a astrologia védica é algo gigantesco e encantador. E o meu papel aqui, na comunidade, no YouTube, no Facebook e nas mídias digitais, é te mostrar que a astrologia pode ser muito profunda e muito inspiradora e transformadora. Então, quando você me pergunta, tá, Guilherme, responde de uma vez, o que é a minha personalidade? Eu posso te responder, é a Lua. Mas eu responderia a Lua simplesmente pelo fato de que a Lua representa Manas, representa a nossa mente. Mas não é a mente cognitiva que a psicologia ensina em algumas de suas disciplinas. É a psique, a construção psicológica que nós recebemos da nossa família, que nós recebemos do bairro onde a gente nasceu, da cultura onde nós estávamos inseridos. A Lua, nos clássicos, ela é tida como o planeta que nos separa do meio, o planeta que permite com que a gente tenha uma consciência própria. E essa consciência própria, ela é ilusória em última análise, porque ela é apenas o reflexo da luz solar. Ela não é a luz solar pura e cristalina. Né? Ela é apenas um reflexo de uma luz que vem de outra fonte. Então a nossa personalidade é uma construção que nós entendemos, eu sou isso, né? Tem muitos mestres budistas que dizem assim,
Eu tenho um corpo. Eu tenho uma mente. Quem sou esse eu? Não é? Então, a lua ela é essa mente que eu possuo e que eu me identifico com ela. Eu acho que sou ela. Por quê? Porque quando ela se desagrada com uma ideia, eu digo, nossa, eu estou com raiva. Quando a minha mente se incomoda com alguma coisa, eu digo, eu estou incomodado. Mas é a mente, né? Então, a lua, ela representa a mente, as cargas emocionais que nós recebemos da mãe, do pai, dos irmãos, da sociedade onde a gente nasceu. Então, sim, o signo onde a lua está no nosso mapa fala muito sobre a gente, fala sobre as impressões que a gente recebeu do meio, então fala muito sobre como a gente reage. E, basicamente, o nosso temperamento é a nossa reação aos estímulos, é a nossa reação à vida. Então, o signo lunar, ele é muito, muito, muito importante na hora de avaliar o mapa. Inclusive, é a partir da posição da Lua que nós calculamos os trânsitos em Gochara. É uma técnica preditiva, assim, antiguíssima e que nós utilizamos ainda hoje. É a partir da Lua que se calcula as Ududashas, as dashas de nakshatras. Ou seja, é a partir da Lua que a gente calcula o Mahadasha, o Antardasha que você conhece. E isso é muito importante. Então, enquanto eu estou imerso nas influências lunares, enquanto eu estou me sentindo um ser independente, eu não estou unido ao todo. Logo, eu estou tendo uma vida humana, ordinária, com todos os problemas humanos. Então, sim, na maioria dos casos, a gente vai ver a Lua no mapa para ver o signo predominante. Mas eu não posso ser irresponsável de dizer para vocês, a Lua é o signo de vocês. Não, eu não posso ser irresponsável de dizer isso. Por quê? Porque o ascendente e o signo onde o regente do ascendente está mostra muito sobre como nós dedicamos a nossa energia no mundo, como nós aplicamos o nosso tempo de vida. Por exemplo, um ascendente peixes aonde o regente do ascendente Júpiter esteja em Sagitário na casa 10. A pessoa aplica sua vida em dar aulas, a pessoa aplica sua vida em políticas públicas e tarará, 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 em ciência. Enfim, mil coisas que isso pode acontecer. E muitas vezes a gente identifica a pessoa por aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela demonstra no mundo, e não necessariamente pelo aquilo que ela é, ou pelo aquilo que ela reage, mas sim pelo aquilo que ela faz no mundo. Então, existe um princípio védico que diz planetas nas casas Kendras, ou seja, na casa 1, 4, 7, 10, eles impactam muito na percepção do ser humano. Eles impactam muito na percepção que a gente vai ter daquela pessoa. E por que isso? Porque a casa 1 é o corpo dela, a casa 1 é a aparência física, a complexão dela. A casa 4, ela tem muito a ver com a família, com o lar, ela tem muito a ver com as emoções, com a relação que ela teve com a mãe dela. Então, a casa 4 é muito importante para definir personalidade. A casa 7 é como ela cria vínculos, né? E como ela assume responsabilidades, como que ela assina contratos, como que é a fidelidade dela com ela mesma. E a casa 10 a vida pública. Então esse eixo de casas 1, 4, 7, 10, eles são muito, muito, muito importantes na hora de a gente falar sobre características básicas da pessoa. Então não é à toa que o Parashara, Varahamihira, Mantrishvara, eles ensinam os Mahapurusha Yogas usando os Kendras. Ou seja, quando um planeta está numa casa Kendra, num signo próprio, exaltado ou em Mula Trikona, esse planeta gera um dos Mahapurusha Yogas. E quando a gente vai ver a descrição desses Mahapurusha Yogas, eles falam muito sobre a personalidade do indivíduo associada à característica daquele planeta. Então, por exemplo, se você tem Júpiter na casa 1 ou na casa 10, com certeza os significados de Júpiter eles vão influenciar profundamente o teu comportamento. Mas se Júpiter estiver na casa 4 ou na casa 7, também vão influenciar muito a tua expressão, o jeito que você se porta, o jeito que você fala, o jeito que você conversa, certo? E é isso que a gente tem que exercitar na nossa visão astrológica. É sempre olhar o mapa como um todo, né? Olhar um mapa de uma forma holística, porque o nosso ser, quem nós somos, está ali dividido em 1000 fatias dentro daquele mapa. Então eu não posso pegar um ponto do meu mapa e dizer, bom, eu sou isso aqui, bom, eu sou este signo, eu sou aquele signo. A astrologia ocidental, ela sistematizou uma tríade entre Sol, Lua e Ascendente. Mas essa tríade pode ser falha, porque imagine que nós tenhamos 5 planetas num signo que não seja um desses 3.
Esses 5 planetas, com certeza, aquele signo onde tem muitos planetas, com certeza vai falar muito, muito, muito sobre a vida daquele nativo. E não é nem o ascendente, nem a lua e nem o sol que estão ali, imaginemos nesse caso. Então a gente tem que cuidar com fórmulas estabelecidas e que elas são muito fáceis e muito fúteis, certo? E a gente sempre tem que entender os porquês das coisas, certo? Então a lua, ela representa a nossa mente, a nossa reação, o nosso senso de independência, porque ela reflete a luz do sol, ou seja, é o reflexo da vida que nós recebemos da nossa família, quem nos zelou, quem nos cuidou, ou seja, da nossa mãe ali, do nosso lar. Então, o que a nossa família permitiu que nós recebêssemos de influência do mundo. Então, a partir disso, eu construo uma personalidade, um temperamento e começo a reagir à vida. Mas o ascendente também vai mostrar o regente, onde o regente do ascendente está, vai mostrar muito de como eu foco a minha inteligência, de como eu mostro a minha inteligência para o mundo e etc. Bom, o vídeo pode não ficar muito ordenado as ideias, justamente porque eu prefiro fazer uma coisa mais solta, não tão quadradinha, e eu gosto de soltar várias ideias para vocês pesquisarem. Meu papel na comunidade é fazer com que vocês pesquisem, é fazer com que vocês percebam que a astrologia é algo fascinante e que merece o nosso engajamento, né? Mas agora a gente entra num fato muito importante e que eu conversei muito com vários dos meus professores. Um dos meus professores me disse assim: Guilherme, os planetas eles nos influenciam, os astros nos influenciam, eles falam sobre o nosso karma, mas nós influenciamos eles também. Nós também temos um poder transformador na vida. Então não fiquem reféns das influências que vocês recebem da sua lua, das influências que você recebe do seu ascendente, do seu sol e de qualquer ponto do seu mapa. Não fique refém disso. Tem um shloka, que eu não vou saber de cor agora, e vai ser responsabilidade minha tentar citá-lo, mas existem trechos de clássicos védicos que dizem que o iluminado se desprende da realidade. Ou seja, os iluminados, os grandes sábios, eles não estão mais à mercê das influências astrológicas, porque eles se uniram à fonte das influências astrológicas, ou seja, eles são a própria luz. Então eles não estão mais reagindo à luz, eles são ela. Então a gente tem que perceber no nosso mapa os nossos apegos, os nossos vícios e transcendê-los, transformá-los. Por exemplo, sei lá, eu descobri que eu tenho realmente lá o meu Manglik Dosha que me gera explosão. Então eu vou casar com outra pessoa explosiva porque aí tá tudo certo. Não, né, gente? Se eu tô percebendo que eu tenho um problema com explosões de humor, eu vou cortar o alho, eu vou cortar a cebola, eu não vou comer tanto, eu não vou comer mais animais, para mim não estimular o ódio, a raiva, a ira dentro de mim, né? Então eu vou fazer uma mudança de comportamento na minha vida para que eu seja mais contente comigo. Não é para que eu seja uma pessoa melhor na sociedade. Não é esse o motivo. É para que eu seja mais contente comigo e para que eu possa iniciar um processo de transformação e me libertar do nascimento condicionado, né? Então, esse é o objetivo. O objetivo não é a gente identificar onde que estão nossos problemas e dizer, ok, certo. Então, eu até já sabia desse problema, agora eu sei que ele é culpa de um planeta. Não é isso. Não é isso, não. Os planetas sinalizam os pontos do nosso mapa aonde a gente vem errando ao longo da vida, né? Os grahas, eles significam isso, né? Carcereiros, ou seja, eles mostram aonde a gente se prendeu nessa roda de interdependência, nessa roda de originação interdependente, em que ponto do samsara a gente está se apegando mais. Mas então, sintetizando o conteúdo do vídeo, o vídeo já está, eu acho que quase 20 minutos. O conteúdo do vídeo, então, a síntese é: você vai encontrar muitas informações sobre a sua personalidade a partir do signo da sua lua. Isso pelos fatores que eu expliquei no vídeo, mas também porque o signo lunar ele muda a cada 2 dias e meio. Então é um signo muito importante para ver características de reação. E o ascendente também, porque o ascendente ele muda a cada 2 horas. Então ele vai trazer uma forte influência no comportamento. Até, eu poderia dizer que maior que a lua? Poderia. Mas aí com o ascendente a gente não interpreta só o signo que está no ascendente. A gente interpreta em que signo que o regente do ascendente está e que navancha que corresponde ao ascendente. Ou seja, o ascendente do D9, o Lagnansha que a gente chama. Tem um texto chamado Saravali, onde vai descrever o resultado de cada ascendente e de cada ascendente navancha.
mas os resultados são sempre enfocando no como que vai ser o corpo do nativo, como que vai ser as partes físicas, como que vai ser os traços físicos desse nativo, certo? Eles não focam tanto se ele é uma pessoa legal ou não. Isso é coisa mais que a gente tenta entender a nível subjetivo, né? A astrologia, ela se preocupou, nos clássicos eles se preocuparam em ser mais objetivos e não romantizar ou florear tantas coisas. Então, resumindo, aonde o regente do ascendente está no mapa mostra onde a gente dedica a nossa inteligência, a gente dedica a nossa vida. O signo da nossa lua, ele fala sobre como nós recebemos impressões do mundo e como que nós reagimos a partir dela, né? Dessas influências. E ele é muito determinante na astrologia védica, pois é a partir dele que a gente calcula os dashas, é a partir dele que a gente verifica trânsitos. Então é muito, muito significativo esse signo, certo? Eu acredito que eu respondi as perguntas que me fizeram sobre esse assunto. Eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês se libertem do sofrimento, do nascimento compulsório, que vocês sejam equânimes, que vocês sejam livres do apego e da aversão, e que nós possamos juntos compreender melhor a vida, compreender melhor a astrologia e realmente usar essa ciência sagrada para fazer diferença no mundo, certo? Fiquem bem, fiquem em paz.